Bom, meu nome é Wilton Marques, sou professor de Literatura Brasileira e Teoria Literária do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Literatura da UFSCar. Basicamente, meu trabalho de pesquisa é centrado no século XIX brasileiro. Procuro trabalhar com autores mais famosos ou menos famosos, mas que, de certo modo, tentam construir uma visão sobre o Brasil na literatura oitocentista, né? Tenho feito várias pesquisas nessas áreas e ultimamente tenho trabalhado sobretudo com o Machado de Assis, né? Essa minha última pesquisa que estou trabalhando, de certo modo, ela gerou um pouco de repercussão no meio, porque eu tive a felicidade de encontrar um poema inédito do Machado de Assis, né? Isso impactou um pouco os chamados estudos machadianos. Por quê? Porque esse poema é um poema de 1856 e o Machado de Assis tinha 17 anos apenas, né? E o período da chamada juventude literária do Machado é um período muito pouco estudado. Por quê? Porque tem muito poucos dados sobre a juventude do Machado de Assis. Quer dizer, não se sabe como esse jovem escritor, naquele momento, mulato, com uma educação formal que a gente não sabe muito bem como ele teve, como ele que se inseriu no universo intelectual brasileiro daquele momento, né? Então, esse poema, ele se chama O Grito do Ipiranga, foi um poema publicado no dia 9 de setembro de 1856 no jornal Correio Mercantil, e é um poema, como o próprio nome diz, que sobrevaloriza a independência do Brasil, né? Um poema de louvação, sobretudo, à figura do Dom Pedro I. Então, em função dessa descoberta, eu tenho trabalhado, digamos, diretamente na construção de um livro sobre esse poema. Pois bem, trabalhando nesse livro, o primeiro capítulo vai discutir um pouco qual a importância do jornal Correio Mercantil e, sobretudo, quais outros escritores, antes do Machado, escreveram para o jornal Correio Mercantil. E aí, nas minhas pesquisas sobre isso, né, basicamente nós temos mais 4 escritores famosos da literatura brasileira. O Joaquim Manuel de Macedo, né, que é mais conhecido como autor da Moreninha, que publica um romance chamado, terceiro romance dele, chamado Os Dois Amores. Depois o Gonçalves Dias, né, que é o poeta mais famoso, também trabalhou no Correio Mercantil. Depois o Manuel Antônio de Almeida, que também é um escritor famoso, autor do Memórias de um Sargento de Milícias, que aliás foi publicado no Correio Mercantil, e finalmente o Zé de Alencar. O Zé de Alencar teve uma coluna no Correio Mercantil chamada Ao Correr da Pena. Em função dessa pesquisa, né, o que aconteceu? Aconteceu que eu, trabalhando com o jornal, também acabei descobrindo 8 textos inéditos do Alencar para essa coluna, né? Basicamente, os textos da coluna foram reunidos em livro em 1874 e, como eu fiz o levantamento no jornal, quando eu fui cruzar os dados da pesquisa com a antologia da coluna do Alencar, o que acontece? Há uma discrepância de números. Então, isso gerou, evidentemente, uma nova pesquisa, né, que é o que eu também estou trabalhando no momento, que é para construir um livro apresentando as crônicas, né, que, de certo modo, vai complementar as edições anteriores das crônicas do Ocorrer da Pena. Então, basicamente, são pesquisas que acabam dialogando muito entre si, porque, digamos que o universo intelectual brasileiro no século XIX era razoavelmente pequeno. Então, os atores são muito semelhantes e eles transitavam pelos mesmos espaços, seja no jornal, né, e seja nas chamadas relações sociais, né? Basicamente, ou trabalhavam no jornal ou depois acabavam indo trabalhar no Estado, como funcionário público, etc. Então, o universo literário brasileiro no século XIX, ele traz esse tipo de facilidade na medida que os atores são muito próximos e, ao mesmo tempo, indica que muita coisa ainda pode ser descoberta, né?